Se o vilão for carismático, se ele errar, mas errar com convicção, se ele tiver seus motivos, você se identificar com um desses motivos, o vilão rouba o protagonismo. Já dizia Mano Gavassi. E sinceramente, quem nunca se apaixonou por um vilão? E se eu te der meu coração numa... Então é por isso que hoje eu lhes trago o meu top 5 vilões. Aqueles que, sinceramente, defenderei até meu último suspiro. Eu acho que bons vilões são aqueles com quais você consegue se compadecer. Aqueles que têm uma linha de raciocínio, que tem uma lógica, você consegue compreender isso. Ele não é mal simplesmente por ser mal, porque ele acordou um dia e ele disse assim, meu Deus, eu vou fazer maldades. Não, tem um motivo pra ele agir daquela maneira. Às vezes a maldade só é o caminho que ele achou melhor pra atingir os seus objetivos. E esses objetivos, se fossem no lugar do herói, a gente também concordaria com o herói. O que faz o vilão, é a maneira como ele deseja, ele tenta atingir esses objetivos. É isso que faz dele o grande vilão e não um grande herói. É só o caminho que ele escolheu percorrer. E eu acho que é isso que forma bons vilões. Todos os vilões que eu vou citar a seguir, na minha mera opinião, na minha mera visão, se encaixam perfeitamente nesses pré-requisitos. Então já fica confortável, bem confortável, pega seu papel e caneta, porque hoje eu vou fazer o papel de advogado do diabo e eu vou defender os meus meninos. Eu vou realmente defender os meus meninos. Dito isso, o meu primeiro vilão favorito aqui, que essa lista está em ordem decrescente, do menos melhor pro melhor. Essa palavra existe, menos melhor? Não sei. Mas, dito isso, o primeiro vilão que eu vou citar aqui é o Papai Madoc. Quem é ele? Ele é o pai adotivo da Judy. Eu boto adotivo, né? Porque vamos combinar. Ele não adotou, de fato, ela, né? Ele passou a mão nas filhas da menina, da mulher. Depois de assassinar a mulher. Mas, enfim. É o Papai Madoc e... é do livro O Povo do Ar, escrito pela Holly Black. Você não sabe quem é a Holly Black? As Crônicas de Spiderwick. Você não tem o direito de não saber quem é a Holly Black, entendeu? Você tem o direito de não ter lido o livro, só assistido o filme. Mas assim, se você nasceu nos anos 2000, 2010 ali, você sabe quem é a Holly Black, entende? Você sabe quem é a Holly Black. Mas enfim, o Papai Madoc, ele tá nessa lista aqui, porque eu não sei se eu de fato considero ele um vilão. Tipo, ele fez essas atrocidades. Mas, porra, a Judy também fez essas atrocidades, entendeu? Vamos combinar que ela fez realmente essas atrocidades e ela é a mocinha disso aqui. Então me diz, como é que os dois tendo feito atrocidades, só um deles é vilão? Entende como é o caminho que define? Então, pra mim é isso. Ele é um melhor vilão aqui porque ele às vezes nem parece ser o vilão. Eu consigo seguir a linha de raciocínio dele, sabe? Porra, o cara tava triste, depressivo, entendeu? Tinha perdido a mulher que amava, tinha perdido a filha. Foda, né? Deve ser foda sentir isso, ser traído. Ser traído deve ser muito foda, então eu não vou jogar ele. O segundo vilão pra mim nessa lista é um vilão que ele teve uma minúscula aparição e ele conseguiu ser memorável, que pra mim é o Arobin Hamel, que é o antigo mestre, treinador, enfim, mestre, vou usar a palavra mestre, da Celaena, Kalena, eu vou chamar de Kalena, foda-se. A primeira vez que eu li o livro eu chamei ela de Kalena, ela vai ser continuar sendo Kalena toda na minha vida. Que é a protagonista de Trono de Vidro lá da tia Sarah. Pra mim, assim, vocês têm noção que o Arobin, ele apareceu em um livro, um único livro. Não foi nem o livro inteiro, foi só uma participaçãozinha ali. E ele foi memorável pra mim. Entende? Tudo bem que você pode falar assim, ah, mas ele tem um background que impacta na aparição dele, então faz ele ser muito mais memorável. Sim, com certeza. Mas assim, foi desse tamanho a aparição dele, e pra mim ele é mais impactante, ele tem um peso maior na história, ele é um vilão melhor do que o próprio Rei de Arden, entendeu? Que foi o vilão do primeiro, segundo, terceiro livro. Entende? Então, porra, o Arobin Hamel, pra mim, ele é muito melhor, assim. Tá no patamar muito mais elevado que o Rei de Arden. Por isso, pra mim, ele não é só um dos melhores vilões, mas ele é um dos melhores vilões do livro. Especificamente do livro, pra mim, também.
Bate assim. Poucos batem ele. Não sei nem se alguém realmente bate ele. E isso aqui eu não tô nem botando no jogo a história de Assassin's Blade, ok? Porque eu prefiro nem lembrar que esse livro existe. Eu fico triste só de pensar. Então, pra eu não chorar 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu finjo que ele não aconteceu. E é isso. Esse próximo vilão me fez odiá-lo profundamente. Então eu acho que ele interpretou bem seu papel. De verdade odiá-lo. Que é o Jonathan Christopher Morganson, irmão mais velho da Clary Fairchild, de Instrumentos Mortais, escrito pela... que eu esqueci o nome. Pela Cassandra Clare. O livro tá aqui, eu esqueci o nome. Sério. Mas... o Jonathan, ele não é o antagonista inicial da Clary, na verdade. Mas ele acaba sendo seu grande oponente no final da história. E esse aqui eu odiei. Eu odiei. Odiei com todas as forças da minha alma. E no final eu chorei com ele. Eu chorei. Porque assim, o Jonathan, ele é um psicopata sanguinário com S maiúsculo. Entende? Ele sim não sente nada. Tem uma atitude dele nessa saga de livros que eu não vou mencionar aqui, caso você nunca tenha lido Os Instrumentos Mortais. Por favor, leia. É triste essa cena. Tem uma atitude que ele toma, uma decisão que ele escolhe, alguém que ele fere, que eu nunca me recuperei daquela morte. Eu nunca me recuperei daquela morte. Se você lê o livro, você sabe que a morte é essa. E tipo, eu realmente odiei ele. Realmente, nossa, eu queria que ele morresse. Eu queria que ele fosse todas as coisas ruins que você consegue imaginar e que eu não posso mencionar no YouTube. Mas eu queria isso dele. E no final eu chorei pra caralho. Porque no final, ele era só um garoto triste e solitário que queria ser amado, entende? Mas acabou sendo odiado por ser aquilo que ele foi criado pra ser, que é um monstro. Então, eu chorei horrores no final desse aqui. E, tipo, eu odiei ele basicamente a saga inteira. Então, eu acho que o Jonathan, ele tá aqui no seu terceiro lugar unicamente porque, cara, ele interpretou muito bem seu papel. Muito bem mesmo seu papel. E a Cassandra Clare escreveu tão bem esse livro, que no final, mesmo ele tendo interpretado muito bem o seu papel, eu ainda consegui chorar com a redenção. É um absurdo. Foi um absurdo. Isso aqui foi um surto coletivo, na minha opinião. Quem viveu essa época de Instrumentos Mortais sabe muito bem como isso aqui foi um surto coletivo. E quando eu tô falando da época, eu não tô falando da época da série. Eu tô falando da época de Instrumentos Mortais. Da grande era. Do início de tudo aquilo. Da época, assim, Tumblr, Instrumentos Mortais. Vocês entendem? Alguém aqui tá assistindo o Tumblr? Diz que sim. Saudade eu tenho do Tumblr. Não sei nem como é que anda hoje em dia. Será que existe? Será que vocês que nasceram depois e nunca usaram Tumblr sabem o que é o Tumblr? Por favor, não entre lá agora. Porque quando eu saí de lá não era um local... Não era um local pra crianças. Não era, definitivamente. Mas entre todos esses vilões, assim, que eu amo odiar, tem um que eu simplesmente odeio. Eu simplesmente odeio, eu não consigo nem amá-lo. Eu só o odeio mesmo. Que é o cara que assiste esse vídeo sem deixar o like. Sabe? Aí quando se junta com o cara que assiste os vídeos, todos os vídeos, porque aparece na For You dele, porque ele assiste todos os vídeos, aí eles aparecem na For You, mas não é inscrito no canal, aí, cara... Aí eu fico pra morrer, isso me entristece, isso me adoece, isso me deixa doente. Então, se você não quer ser um dessas tipo de pessoas, se você só quer ser mal e eu gostar mesmo, assim, de você, porra, curte e se inscreve nesse canal, que daí, assim, eu caio de amores por você, mesmo que você seja mal. Eu vou cair de amores por você exatamente como eu caí de amores pelo próximo vilão, que, sinceramente, foi o primeiro Senhor das Sombras pelo qual eu me apaixonei. E talvez, só talvez,
esse seja o vilão pelo qual até hoje eu sou mais apaixonada. Se vocês estão ligadas em Senhor das Sombras e vilão, eu acho que talvez alguém já saiba quem é. Mas o Darkling pra mim é o ápice. É o ápice da minha vida de leitora. Entende? Eu tenho aqui, inclusive, os livros, né? Estão aqui, ó. Leigh Bardugo, não sei como é que fala o nome dela. Ela escreveu um dos melhores antagonistas que eu já li na minha vida, entende? Tudo bem, talvez meu grande amor pelo Darkling vem pelo fato de que na minha cabeça ele é o Michael B. Jordan. Então, talvez por isso eu seja completamente apaixonada por ele. Aí você vai falar, mas a descrição dele não é essa. A descrição dele não tem nada a ver com o Michael B. Jordan. Foda-se. Na minha cabeça, ele é o Michael B. Jordan. Ele é o Michael B. Jordan desde o momento que ele desceu do cavalo no meio da floresta e cortou as pessoas ao meio pra salvar ela. Pra salvar a Lena. Ele é o Michael B. Jordan. Então nada tira da minha cabeça que ele é o Michael B. Jordan. Pra mim, o melhor casting seria o Michael B. Jordan. Tivemos Michael B. Jordan? Não. Fiquei triste, com certeza. Com muitas coisas naquela série eu fiquei triste. Essa foi só uma delas. Então, talvez seja por isso que eu amo ele. Né? Porque, porra, é o Michael B. Jordan, né? Na minha cabeça. Então, fazendo o que o Darkling faz. Mas assim, a Alina não ter ficado lá desse cara depois da festa do Festival de Inverno, ela ter ido embora, eu nunca teria feito aquilo. Eu nunca teria ido embora. Nossa, Tainá, mas ele fez, assim, grandes atrocidades. Nunca. Depois daquela... Nunca. Eu me ajoelhava aos pés daquele homem. Eu lambi o chão que ele passava. Sério, de verdade. O Darkling fez muitas coisas horrendas na sua vida. Com certeza, ele fez muita maldade. Mas no início, ele era só um cara muito poderoso que tinha a capacidade de dar segurança aos Grishas que eram caçados na época, né? Pra fazer experimentos, pra, enfim, serem pesquisados, ou às vezes só pra serem assassinados, porque eles eram um perigo pra nação. Então, é compreensível o que ele fez no início. Ele queria salvar os Grishas, mas as muitas vidas e o acúmulo desenfreado de poder fez com que ele se tornasse mal, apodrecido por dentro. Às vezes até um pouco solitário, assim. Dá pra ver que o Darkling é até um pouco solitário. E no final das contas, ele acaba se tornando, por conta disso, a pessoa que ele é durante a trilogia Grisha. Esse grande manipulador que tá disposto a fazer tudo e qualquer coisa, passar por cima de qualquer um pra chegar até onde ele quer. Então, eu acho que ele é um grande exemplo de pessoa que tinha boas intenções no início, mas acabou se perdendo no meio do caminho. Acabou... ele viveu demais. É isso, ele viveu demais. Ele viveu por tempo demais e ele teve uma sede de poder muito grande. Então, isso destroçou o que ele era antigamente, né? Deturpou a visão que ele tinha. Mas no início ele só queria salvar os Grishas, entende? E ele tentou mesmo assim salvar os Grishas. Tudo bem que eram os Grishas que ficaram do lado dele, o apoiaram. E o resto ele, por ele, matava. Mas ele ainda assim queria salvar os Grishas. Só que ele achava que eles eram um poder superior, né? Então tem isso. Mas eu defendo o Darkling. Por causa que ele é gostoso, sim. Mas também porque ele tinha boas intenções. Ele só viveu demais. E é isso, né? Que muito tempo de vida pode fazer, né? Uma pessoa, a gente vê isso acontecer em vários livros, com vários vilões, mas assim, acho que o Darkling, ele é o grande exemplo disso. E a diferença dele pro Eloy é exatamente essa, né? É que a Alina, ela queria salvar todo mundo. E o Darkling só queria salvar os dele. E também vamos ter que combinar aqui que o Darkling e o Marley tá lá no subsolo, né? Lá embaixo. Lá enterrado no fundo do chão. Eu tenho um problema, senhorita Verdinho. Mas, acima de tudo, precisa estar loucamente apaixonada, do tipo disposta a tudo. Acha que consegue dar conta disso? Sim. Sim o quê? Vou convencer eles. Não. Convencer a mim. Para você, senhorita Everdeen.
Me convença. Pelo bem daqueles que ama. E o primeiro lugar, obviamente, é dele. Coriolanus. Não sei falar. É. Coriolanus, isso mesmo. Coriolanus. Snow. Ou Presidente de Panem, ou só o Snow. O antagonista de Katniss Everdeen, de Jogos Vorazes, escrito pela Susan Collins. E eu amo uma distopia. De verdade, assim. Tem um tipo de história que eu amo. Esse tipo de história é a distopia. Jogos Vorazes, Maze Runner, O Teste, Divergente. Tudo isso passou pela minha mão. E eu amo uma distopia. Amo um mundo pós-apocalíptico, assim, louco. Mas acho que nenhuma distopia que eu li até hoje bateu da forma como Jogos Vorazes bateu em mim. E talvez seja porque Jogos Vorazes tem muito de politicagem em seus livros, né? E isso é uma parte que me encanta muito nas distopias, né? A politicagem e tal. Portanto que a parte que a maior parte das pessoas acha mais chata e é que eu acho mais interessante, em Jogos Vorazes pelo menos, é a politicagem da coisa. Mas Jogos Vorazes pra mim é o ápice da distopia até o momento. E um grande motivo disso é o Presidente Snow. Pra mim, ele é a grande explicação daquela frase da Manu, né? Ele erra, mas ele erra com convicção. Os motivos dele fazem sentido e você consegue compreender, você consegue entender. Você até que não faria tão diferente do que ele faz. Os Jogos Vorazes são um meio para um fim. É a maneira que a capital tinha de lembrar a população que eles podiam matar todo mundo se decidissem seguir com a revolução. E o Distrito 3 é um grande exemplo disso. Não que seja certo, mas é a mais pura verdade. Televisionar da maneira como é feita é uma maneira de tentar fazer com que a capital, né, não veja aquilo como um grande genocídio que é, porque no final das contas estão enfiando um monte de crianças dentro de uma arena e matando, né? Então, é uma maneira de fazer a capital ver como um produto de entretenimento e não como um genocídio. E assim, também não gerar alvoroço e gerar, né, patrocinadores, gerar dinheiro, gerar entretenimento, enquanto ainda mantém o resto da população, o resto dos distritos, nessa lembrança constante de que a capital detém o poder sobre Panem. Mas é então grande pulo do Snow. O Snow sabe que dá pra fazer diferente. Ele entende que dá pra fazer diferente. Só que ele sabe também que se ele fizer diferente, a capital vai perder poder, ele vai perder poder. E no final, vai continuar sendo a mesma coisa. São que as crianças que vão estar sofrendo sobre isso, as pessoas que vão estar sofrendo com isso, vão ser as pessoas da capital. Porque se todos os distritos se juntarem, eles vão ter mais poder que a capital. É simples essa linha de raciocínio no Snow. E ele entende isso. Ele sabe, por isso que ele não faz diferente. Porque isso que ele continua jogando com jogos, né? Todo anualmente, mesmo até ele achando que não seja uma coisa legal de se fazer. Ele não acha bonito o que ele faz. E ele mostra isso pra Katniss lá no final. É exatamente isso que ele mostra pra Katniss lá no final. Que ele vai morrer, mas vai ter outro no lugar dele e as coisas não vão ser tão diferentes quanto ela acredita que vai ser. Ninguém vai estar livre de alguém dominando todo aquele poder. Porque as pessoas se corrompem e as pessoas são más e elas querem se vingar. É o que a capital fazia com os distritos e é o que os distritos vai acabar fazendo com a capital. A Katniss entende isso. E é por isso que ela toma a atitude que ela toma. E ele explica isso pra Katniss, ele faz a Katniss entender isso. Muito porque ele também nunca desprezou ela. Sempre tem isso em livros que me incomoda bastante. Mas que o vilão sempre meio que despreza a protagonista, a heroína. Nunca leva ela totalmente a sério. E aí acaba acontecendo de, tipo assim, eles... você não vai ser derrotado por uma menina de 15 anos. E aí acaba sendo derrotado por uma menina de 15 anos porque simplesmente não se preparou. Não, o Snow entendia o quão perigosa a Katniss poderia ser. Isso porque ele via o que ela significava. Não é que a Katniss poderia derrotá-lo ela mesma com as próprias mãos. Mas o simbolismo que ela carregava, a força que ela dava à revolução, poderia fazer com que ele fosse derrotado. O que acabou de fato acontecendo. Ele sabia que ele não podia simplesmente matar ela. Se ele matasse ela, ela viraria um mártir. E isso só daria mais poder aí da revolução. Então, em vez de matar ela, o que ele tenta fazer? Ele tenta transformar ela num símbolo da capital. Para que assim ela perca o poder dentro da revolução. E as pessoas não usem mais as atitudes que ela toma, o simbolismo que ela tem, como um método de esperança, né? Porque é isso que a Katniss é. Uma luz, uma esperança. Ela é uma
o início de uma chama que a revolução acaba continuando queimando depois. Era a faísca que a revolução precisava, né? E o Snow tenta transformar ela em um outro simbolismo, tenta transformar ela na cara de Panem, assim, ela se transforma na garotinha, na menina de Panem, amada pela capital e etc e tal. E isso acaba dando muito errado, óbvio, né? Mas ele tenta, essa é a primeira atitude dele. Quando ele vê que não vai dar certo, ele enfia ela numa arena de novo, né? E aí acontece o que acontece. Mas depois ele tenta comprar ela de alguma maneira, né? Tenta fazer com que ela se desvincule da revolução. Tipo assim, ó, eu te entrego isso aqui e você para de dar força a eles. E aí, né? Aí ele teria uma chance de conseguir derrubar a revolução de novo. Então ele precisava muito que ela saísse de cena, mas não que ela morresse assim pelas mãos da capital de qualquer maneira. Ele precisava que isso fosse feito de uma maneira muito certa, porque ele entendia o peso que a Katniss tinha para todo o resto da população. Então isso é muito bom, isso é um dos pontos que me fazem gostar muito do Snow. Esse e vários outros, né? Por isso que o Snow, ele é o meu número 1. Porque pra mim, de todos os livros que eu já li, ele é de fato o melhor dos vilões. Exatamente por isso, por ele não ser burro, por ele não desprezar a sua protagonista e porque ele tem uma motivação que você consegue compreender. É quase como o Thanos, sabe? O Thanos, ele é um outro vilão que pra mim, faz total sentido a linha de raciocínio dele. Eu não consigo odiá-lo. Pra mim, eu compreendo o que ele pretendia fazer. E depois desse vídeo, talvez vocês queiram chamar o hospício pra mim, porque talvez eu tenha tendências, né? Nunca dei poder na minha mão. A gente já sabe disso. Porque se eu concordo com o Snow, com o Darkling e essas coisas, eu não acho que eu sou uma pessoa confiável no final de tudo. Talvez alguém deve estudar meu cérebro. Eu talvez eu precise de uma intervenção. Se você quer saber a minha opinião sobre a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, meu amigo, lá no Citação Crítica tem resenha. Olha só que legal. Pois é, a gente foi assistir acho que no dia de lançamento. E sinceramente, meu namorado se apaixonou pelo Snow. Viu só como ele tem potencial pra ser o seu vilão favorito? Então, se você nunca leu Jogos Vorazes, amigo, leia Jogos Vorazes. Entenda que, às vezes, politicagem é muito interessante se você pegar ela e trazer pra realidade. Te ensina muito do mundo aqui que você vive, e não só do mundo literário que você tá lendo. Então, sério, leia Jogos Vorazes, é muito bom. Eu indico. Então, agora, você vai pegar a sua lista de top 5 vilões e vai deixar aqui nos comentários pra eu ler. Se tem um vilão que você acha muito foda, sim, que eu deveria ter mencionado aqui, porque ele é um ótimo vilão, e eu não falei, existe uma grande chance de eu não conhecer ele. Então, você vai pegar esse vilão, você vai até lá as minhas redes sociais que estão aqui aparecendo na tela, e também estão na descrição desse vídeo, você vai me mandar na DM o nome do livro, o nome do vilão, e vai deixar lá que eu vou ler. Entende? Porque só existe uma grande chance de eu não conhecer esse vilão, entende? Se você não me falar quem ele é, pode ser que ele nunca apareça aqui. E aí depois não adianta você ficar reclamando, tipo assim, cara, você não falou de tal pessoa. Irmão, eu não conhecia tal pessoa. Então vai lá e me indica algum livro com um vilão muito foda. Aproveita que você tá lá e me segue lá também, porque eu tenho pouquíssimos inscritos no Instagram do Thaí. Por favor, faça isso. Pra finalizar, mas não menos importante, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai se interessar por esse conteúdo. E alguém que você acha que talvez também precise de uma certa intervenção por se apaixonar por pessoas assim. E por concordar com elas, principalmente. É isso. Um beijo. E até a próxima. Por favor, não chame um hospício pra mim. Eu juro por Deus que eu sou uma boa pessoa. Tchau!